Clube chegou a vez. Vamos lá então, meus amigos, para mais um programa podcast. Esse podcast aqui nos estúdios Metapá, Meta Esporte Clube, a hora do capitão. Bem, hoje eu estou sorrindo, deixa eu sorrir um pouquinho. Hoje o que eu posso falar depois do que o Pena jogou de pena e o que o Dudu fez? Tem que abrir aqui os microfones para a gente aplaudir uma coisa que nós estamos costumeiramente avaliando esta Série B e as possibilidades, e não fugimos nunca de qualquer tipo de rodada, e fincamos a ideia em relação à média dos jogos realizados, os pontos e as conquistas dos pontos. Coritiba vai à frente e o Goiás fez novamente um favor de perder ontem para o Avaí. Foi isso, né? Exato. Foi isso, 2-0. E o Atlético vencendo uma partida louvável, de grande aceitação pelo resultado. E um momento que poderá... Aliás, nós estamos comentando a respeito desde o jogo com São Paulo. Mas nós vamos falar aqui com o Zé Domingos, com o nosso Carlos Mignon e um grande parceiro nosso, querido amigo, nosso Caran. Faça as honras da casa, já que ele faz parte da direção da Confraria Amigos da Bola, Zé, e que vai completar 14 anos. Isso é uma coisa para o público saber também. Eu sei que muita gente de Curitiba já sabe, mas 14 anos a gente movimenta a nossa sociedade, os amigos, e fazemos essa festa lá no salão agora do Madalosso. E 14 anos dá para se lembrar muita coisa para chegar onde nós estamos chegando. Grande abraço a você, Zé. Alô, amigos, aquele abraço, a nossa saudação, um abraço a você, Hidalgo, ao Carlos Mignon e a esse grande parceiro que nos dá o prazer da sua presença. Eu digo grande parceiro e parceiro, amigo mesmo de muitos e muitos anos, um grande desportista, um conhecedor profundo do futebol, um apaixonado pelo Clube Atlético Paranaense e dentro dessa sua paixão, muitas vezes até polemizado certas situações em seu clube. Mas é um conhecedor profundo do futebol. Daqui a pouco nós vamos falar sobre futebol aqui e ele vai participar diretamente, que é o grande companheiro Roberto Caram. Hidalgo, você falou do belo gol do menino do Atlético Paranaense, o Dudu, não é? Dudu. Foi um golaço, realmente uma obra-prima do futebol, um encanto. Mas o outro time paranaense fez um resultado que pode ser considerado bom, afinal de contas, fora de casa, enfrentando um adversário em desespero que procura fugir de todas as formas da posição em que está na zona de rebaixamento, o América. O América, no primeiro tempo, foi para cima do Operário, abriu a contagem e depois o gol do Operário foi também uma bela obra, uma beleza, uma feitura, uma pancada da entrada da área, um golaço, um golaço. Agora vem a polêmica, Hidalgo, em torno da vitória do Atlético Paranaense. Pessoal de Ribeirão Preto reclamando abertamente da arbitragem. E nós ouvíamos há pouco o nosso companheiro de programa, o Eduardo Vieira. O Eduardo Vieira concordando plenamente com as reclamações do pessoal de Ribeirão Preto. O pênalti dado para o Atlético, 9 minutos, paralisado o jogo, vai pro VAR, não vai, foi pro VAR e deu o pênalti. O Eduardo entende que não foi pênalti. Nós conversamos hoje há pouco no programa de rádio, entendemos também que não foi pênalti. Aliás, o jogador do Atlético é quem mais toca no jogador do Botafogo. Acho que não foi pênalti, mas o árbitro deu. O Atlético não tem nada com isso, né? E o Atlético fez o seu papel, ganhou o jogo por 3-1.
3 vitórias seguidas, o Atlético... Com 10 jogadores numa na parte posição, final, né? Com 10 Eu vou jogadores lembrar. a partir de um determinado momento, quando o Terence foi expulso. Mas o fato é que o Atlético foi mais time que o Botafogo, não é? E o Operário, que eu abordava há pouco, o Operário fez a sua pior partida nos últimos tempos, Hidalgo. Eu assisti boa parte do jogo, não fez nada. No segundo tempo, então, errou passes um atrás do outro. Nem parecia o Operário. Daí o Alex fez as alterações, colocou aquele Mingote. O Mingote entrou e começou a apertar o América. E o Operário não ganhou do América por detalhe. O América está muito fraco. Eu acho que não tem escapatória. O América vai cair. E o Operário fez mais um ponto. O Operário é aquilo que nós já falamos, aquilo é que nós já permanência, falamos. na Série B. O próprio presidente deu entrevista esses dias e falou exatamente o que nós já abordamos aqui programas passados. O Operário tem que se manter na Série B. E vai se manter. Vai se manter indiscutivelmente pelos resultados, pela projeção do Alex no comando da equipe. Acho que o Operário se mantém. E o Coritiba, hein? O Coritiba. Põe o Depena, Zé. O Coritiba. Ô, O Zé, Coritiba, Hidalgo. põe o Depena em qualquer Coritiba, lugar. ó, Qualquer um lugar aí Coritiba da Roma. Deu Mas cala foi. a boca naqueles seus torcedores alvoroçados, como digo Aliás, você defende o Moza faz tempo. Alvoroçados, reclamando. O Moza era o técnico do Coritiba, Caran, Mion, Hidalgo. É o técnico desde as primeiras rodadas e sempre entre os primeiros colocados. E vem pessoas fazer apologia que tem que mudar o comando técnico. Tem que mudar o comando técnico. Novo Horizontino tirou o Batista, não é Eduardo Batista? Em dezembro. Tirou o Novo Horizontino. Tirou, veio como novo treinador. Eduardo Batista está onde? Está no Criciúma. Posição do Já Criciúma? está chegando. Criciúma é o terceiro colocado, ganhou o clássico lá. Também com situação de arbitragem. Aliás, arbitragem brasileira. Comentamos aqui, falamos com o Arbitragem Eduardo, brasileira. a nossa federação tem que. Ninguém quer que ajude. Nós não queremos. Eu, como jogador, eu sei o que é. Não precisa ajudar nada. Traga um árbitro de Série A. O futebol paranense precisa de respeito. Agora, tem que ter representatividade. Mas vamos Esse é pôr que é na o roda, problema. vamos pôr na Vamos roda lá. o Mion, Claro. Hidalgo, justamente nesse assunto de arbitragem. Hoje, ele conversava conosco na vinda para cá, e ele dizia, Zé, sabe quantos árbitros estão atuando no Campeonato Brasileiro da Série A e B, que são árbitros de um padrão maior? Diga aí, Mion. 17. Olá, torcida Meta Esporte Clube. E eu fui pesquisar exatamente porque o capitão vive falando disso. Primeiro, um abraço, capitão, um abraço, Zé Domingo, meu querido Roberto Caetano. Caran, Roberto Caetano, um abraço, Caetaninho. Caramba. Não, eu ia mandar um abraço pro Roberto Caetano, que me ligou essa semana. Um abraço, então, Caetano. E lembrando você de casa, inscreva-se no canal e coloque o like. Grande cara, prazer em... Fazia anos, hein? Até não se via, né? São 333 árbitros inscritos pela CBF. 17 que estão apitando a Série A. Os árbitros da Série A ganham R$ 7.500. Os da B ganham R$ 3.200. Os CBF. Quando é FIFA, daí tem 3 ou 5 mil? 5 mil. 5.200, se disse 5.200. O CBF, desculpe. 7 mil os da FIFA. Então tem muito árbitro bom que não quer apitar a Série B. Isso é evidente. Evidente. Mas eu gostaria de entrar na questão do Curitiba. Eu tenho um amigo chamado Teobaldo e ele é craque em projeções. Falar do trabalho do Mozart, o Curitiba, nessas 6 rodadas, de 18 pontos, faturou 11. Se nas próximas 6 rodadas ele fizer a mesma campanha, ou seja, 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates, ele chega a 57 pontos na 12ª rodada, capitão. Ou seja, na 14ª, 15ª, ele pode atingir os 64 pontos 64 pontos e já estar matematicamente classificado. E eu vou dizer antes,
porque o time de baixo lá não. Qual é o recurso que eles terão agora? Eles têm a pontuação que tem os últimos 7, 8 lá de baixo. Eles vão jogar 13 jogos agora, Zé, Caran e Mion. 13 jogos. Ninguém faz 50%. Ninguém, nenhum time hoje vai fazer 50% dos pontos disputados. Muito difícil. 13 com 3, 39 pontos vão jogar. Isso? 13 Exato. jogos. 13 jogos com 3, 39. Olha, vão dar 20 pontos. 20, 21 é o máximo que qualquer time vai chegar. Os de pontas ainda pode passar um pouco, mas os de baixo não, porque não há média para isso. Mas Agora, então você quer dizer que o Atlético... Não, o Atlético está bem agora. Pô, o mas- Atlético subiu, está em sexto. É. Pô, peraí, se o Atlético vencer agora a primeira Chapecó. Olha, Chapecó, hein? É isso que eu Chapecó queria entrar. empatou ontem. É, Chapecó deu um problema de arbitragem que você Feio, falou. feio. Uma pena que o Eduardo não esteja aqui. Mas você fala uma coisa que eu venho acompanhando. Os times que jogam fora estão ganhando os pontos. então, É incrível. e eu só gostaria de entrar no Atlético, já aproveitar o cara aí, que a situação do Atlético é bem clara. 3 vitórias, capitão. Só que tem um detalhe agora. Esses 2 próximos Ele vai jogar jogos, agora- os próximos jogos são fundamentais. Por quê? O Atlético vai pegar a Chapecoense e depois o Vila Nova. Fora. 2 clubes, Chapecoense Estão na briga fora pela e o Vila classificação. Nova aqui. Ah. São 2 clubes que estão brigando por G4. Quer dizer, que se o Atlético ganhar, ele não está ganhando 3 pontos, ele está ganhando 6 pontos. Não tenho dúvida. Agora, Então, são 2 jogos, eu acho que vão definir qual é a posição do Atlético dentro da Série B. Não sei se o Caran concorda comigo. Sem dúvida. Caran, um grande abraço. Obrigado aí pelo aceitar o nosso convite. Opa. Mas só para terminar ainda essa questão do caso do Atlético, você não sabe, claro, da sua atividade, nós aqui já havíamos dito o seguinte: o Atlético no jogo com o São Paulo, que ganhou nos pênaltis, a torcida vibrou, porque não era esperado. Ganhou. Aí ele sai para jogar. Depois do Corinthians, ele ganhou um jogo fora. CRB. CRB numa fase boa. Boa, que estava Boa, brigando por G4 boa. também. Ele vem para cá, Boa posição na classificação. joga com o Novo Horizontino. Que também estava no Aí G4. teve o Corinthians, jogou muito bem contra o Corinthians. Deu gás. E agora parece que Engrenou. Tá. Eu entendo até que os jogos de casa, ganhando os jogos de casa, ele vai chegar e vai atrapalhar todo mundo lá em cima. Não lá na cabeça, porque tem uma vantagem, o Curitiba e o time do Goiás. Aliás, Goiás e isso que eu Curitiba poderá mostrar nesse jogo essa equipe do Goiás que não tranquiliza ninguém. Não tranquiliza. Se ganhar aqui, o Curitiba abre. Aí eu vou dizer aqui, doutores. O futebol, Goiás de 18 pontos, capitão, ganhou só 7. olha, eu vou chegar Só aqui na 7. tela, eu vou dizer, olha, passaporte, quando você fala de passaporte, tem que ter vários documentos, passaporte para viagem e tudo. Sim, sim. Mas tem a passaporte da classificação. Tem. Se o Curitiba ganhar do Goiás, eu começo a chegar aqui e falar: só falta eu tirar fotografia nesse passaporte. Ele tem um Perfeito? passo largo. Aí né? é um passo largo. Mas, E olha vamos a lá. curiosidade, só para encerrar, para o nosso Caran participar, como essa Série B é coisa de louco, capitão. Tá, Porque, você veja só, nós tínhamos a Chapecoense e a Ferroviária que estavam invictos, os maiores invictos. A Chapecoense 10 jogos e a Ferroviária 7. A Chapecoense perdeu pro Criciúma e o Curitiba ganhou da Ferroviária. Isso aí por isso que é duro, é difícil Os comentar, dois caíram de uma vez. Falamos aí, tá aí o nosso Roberto. Aliás, quero dizer que o Roberto é um diretor nosso da Confraria. Dos mais atuantes. Aliás, vamos abrir brecha já da Confraria, depois ele sabe todas as coisas do Atlético, mas a Confraria, né, Zé, nós vamos completar 14 anos Confraria Amigos da Bola, né, Zé? 14 anos a serem comemorados, especialmente na segunda
segunda-feira de outubro, porque normalmente os nossos encontros são as primeiras e segundas-feiras de cada mês, mas especialmente no aniversário nós faremos na segunda-feira no Salão Firenze do restaurante Madalosso em Santa Felicidade. Várias importantes personalidades já estão relacionadas, depois nós vamos divulgar aqui, e dia desses o Caran, na sua colaboração atuante conosco, nós trocamos muitas mensagens e ele nos passava alguns nomes e agora nós estávamos trocando figurinhas aqui, quem vai entrar nesta, quem vai ficar para depois. O fato é que nós estamos com uma relação muito forte para esse jantar. Grandes e o personagens, né? Grandes personagens. E o Caran já tem outros nomes fortes para o próximo encontro, que talvez, né? Talvez seja só no ano que vem. Porque já estamos em outubro, novembro e dezembro é mais difícil, né? É a última do ano. Possivelmente essa será a última do ano. E especial, né? Aniversário. Será especial, será um grande evento com shows artísticos, olha aí, uma festa sensacional que estamos preparando, e o Caran está nos ajudando muito nisto. Nós temos aí alguns diretores que nós temos que agradecer e referendar. Caran, o Douglas, Topel Reinaldinho, o César Bassani, temos alguns companheiros realmente que nos têm dado uma força extraordinária, daí o sucesso da nossa confraria Amigos da Bola, do qual o Caran é um dos dirigentes atuantes. Mas hoje ele veio aqui não só para falar da confraria, mas falar de futebol. E ele andou numa briga esses dias com a cúpula do Atlético Paranaense. Saiu fogo, viu? Eu queria deixar isso de lado para a torcida que estiver acompanhando vai ouvir. Estamos aliviando aqui para ele falar. Quem é que foi convidado para vir nessa confraria? Muito boa tarde bem, a todos, cara? boa tarde, muito obrigado. Eu já cito, mas eu quero antes citar algumas passagens. Primeiro, a satisfação de estar entre amigos, e aqui eu vejo a história do futebol. Nós temos aqui o espírito de Dirceu Greser, viva o futebol. Temos uma mesa redonda, quer dizer, temos várias passagens, e temos a confraria Amigos da Bola. Em termos de atrações, nós estamos ajustando alguns nomes que poderão vir agora ou virão mais tarde. Nós temos a confirmação já do Rubens Pozzi, primo do Ricardinho. O Ricardinho também está vendo a agenda dele pela Sport TV, poderá estar presente, a princípio estará. E daí temos alguns nomes para a próxima confraria, algumas homenagens especiais. Acho que eu posso citar essas homenagens. Claro. Nós vamos homenagear a memória do Gil Rocha. Nós tínhamos marcado antes, mas o ambiente não era bom, evidente, em função da partida dele. Então vamos ajustar com a esposa, Ana Zimmer, uma viúva, para que ela receba uma homenagem pela memória do Gil Rocha. Também, o Gil que foi, inclusive, homenageado pela confraria. Né? Exatamente. E teremos, em função, posso citar os nomes, são companheiros da Rádio CBN, o trabalho que vem fazendo há muitos anos, o Tusquinha. Grande Tusca. Que parceiraço. Muito parceiro. Muitos anos, né? Arthur, filho do meu querido Ayrton, né? Os pais dele trabalharam comigo em jornais, em televisão, em rádio. Foi uma enciclopédia. Jornalista, o pai e a mãe. Continua. O pai e a mãe, jornalistas. Também. Ele não podia ser outra coisa não ser jornalista. A mãe dele é uma grande jornalista, o pai é um jornalista extraordinário, o Ayrton. E a ponto Ayrton dele, Batista, na nova direção, a ponto dele, de vez em quando ele está em Londrina ou Maringá, em Ponta Grossa, porque a nova gestão ampliou a CBN. Então são nomes que nós vamos ajustar ainda. Seja bem-vindo. Mas o Rubens Pozzi já nos confirmou e pediu desculpa por não vir antes, mas em função... Hoje ele é diretor de redação. Aliás, da eu ESPN. Conheço ele de moleque, Imagino ia que sim. em casa lá e ficou grande na parada, né? Sem dúvida. Em termos de futebol, eu diria assim, veja que alegria, nós temos, graças a Deus, Levir Coupe, Adilson Batista, Cuca, e agora temos o Moser, que é um estudioso, eu tenho acompanhado as entrevistas dele, ele é um estudioso, é impressionante o que ele trouxe de bagagem da Europa, ele esteve na Itália. O Alex não tem o que falar, ele estava só esperando um momento
eu acho que ele teve o melhor momento dele na categoria de base do São Paulo. Exato. E agora, no Operário, ele está fazendo todo um trabalho de base que tem alguma semelhança com o Moser. Ele usa muito a psicologia do futebol de quem foi de campo. E isso vocês entendem muito bem. O capitão Hidalgo sabe perfeitamente o que é a psicologia de campo. Então, isso nos deixa felizes. Lembrando, inclusive, que nós temos um convite aceito do presidente do Operário para nos explicar, para a confraria, para nos explicar essa mudança do Operário desde que ele e o grupo dele assumiram. Só merece aplausos, ele né? Só merece aplausos. Estará na confraria. Já comentou sobre um eventual crescimento do estádio, melhorias, e eu acho que vai ser uma grande contribuição para a confraria e deverá estar conosco em breve. O Micules já foi homenageado. Sem o Micules é um ponto de gestores. apoio do Ladel, atual né? O presidente. Ladel tá lá, Também. tá O meu Antônio Ladel. Micules ajuda muito o atual Sim. presidente. Antônio Luiz Micules, né? Ele ajuda muito o Sem atual dúvida. presidente. Sem dúvida. O Micules também já era para ter vindo no jantar passado. Disse que Pode ser que nesse ele venha próximo nessa, ele virá. E, aliás, lembrando, em Ponta Grossa, o Osíris Nadal, que vai em todas as Copas do Mundo, e ele está lá. Ponta Paraná, Grossa de te novo. abraça. Está lá de novo. Antes sempre de dá o a recado. gente desenvolver esse caso do Atlético, que é um assunto constante, vamos falar dessa vitória do Curitiba, Mion. A vitória do Curitiba... capitão, Soberba, como é que é? Exuberante? Qual é o termo que a gente pode Olha, usar? eu Por que, usei que não uma colocaram expressão- o Depa- Insofismável e restrita. Como posso os políticos, né? Eleição- Retumbante. Insofismável? Retumbante. Retumbante. O Mozart, coloque o DP, né? Coloca Mas tem o ali. Josué, coloca. Faz que nem o dá um Tim, jeito. jogava 13 ou 11, ele colocava em campo. Eu gosto do Tem 4-4-2. exemplos. Não, mas essa foi, como diria o nosso amigo Sérgio Maurício da Fórmula 1, né? Grande profissional, no capricho. No capricho. Foi no capricho 4-0 e o estádio cheio de gente. É o caso do Atlético nessa partida agora. o de que vem. pena- Você imaginou quanta gente vai Meu para Deus. E o de pena de Lambuja foram 4 gols, né? É. 4 participações dele. 4 Só assistências. 4 assistências dele. Mas é uma olha, coisa uma impressionante, coisa eu não quero é? aplaudir esse rapaz, porque ele em nenhum momento se Nada. mostrou contra a decisão do técnico. Isso Respeito. ganha muito respeito. Respeito. Profissional, Olha não é? o currículo dele. Ele poderia atrapalhar, porque tem muitos que não estão jogando, vai embora. Ele jogou no Internacional, espera aí, esse rapaz jogou no Bahia. Bahia. Ele já jogou em grandes estruturas. E ele está vindo aí para um objeto, é um objetivo. Claro que ele colocaram no jogo em Ponta Grossa, mas era um time desmanchado. Todo time Você jogou precisa- mal. Claro, todo time foi um desastre É. aquele jogo. Agora essa, por coincidência, a contusão do Josué, aí aparece. Aí ele tinha que reinventar, porque o próprio. Boza. O moço falou, vamos reinventar. Reinventar. Até nós falamos, então quem é? Põe o Yuri de centroavante, põe o Lucas Ronier para um lado, para o outro. Esse de pena pode jogar. Aí melhorou. Você vê que o quarto zagueiro não jogou, o Jaci, Jaci né? não Entrou outro rapaz, hein? O Kozer. Entrou outro rapaz, Mas hein? é muito Então bom é isso jogador. aí. Então é isso aí. Então, Agora, capitão, nós estamos há 2 meses, cara, aqui falando da falta de atitude, que eu acredito muito em atitude dos jogadores dentro de campo. Sem dúvida. Os atacantes não estavam fazendo o que o Zé fizeram. falou, eles têm receio. Eu estava falando. O lado psicológico também. O segundo gol, o Depena fez o lançamento para o Cleison. O Cleison não alcançou, mas quem que estava atacando o espaço? Rodrigo Rodrigues. Dominou, tomou a frente do zagueiro e finalizou. Ninguém estava fazendo isso. O terceiro Mion, gol. esse Zona chegou para ser cumprida. reforço, hein? Exatamente. O Rodrigues chegou para ser reforço, hein? Vai ser. Vou concluindo. Terceiro gol. A bola, lançamento para o Coutinho, que fez o quê? Deu uma janela no zagueiro dentro da grande área e colocou na cara do gol com o Yuri Castilho também atacando o espaço. Não faziam Não, isso. não, E distante. o quarto gol, lançamento para o Yuri Castilho, foi na linha, tocou para o Gustavo Coutinho, que também entrou atacando espaço, tomou a frente do zagueiro, deslocou. Isso os atacantes não estavam fazendo. Mas não está faltando o capitão? Não, o capitão dos times não está faltando. Tanto do Atlético como do Curitiba. Não está do faltando Atlético o é líder em campo. Não, olha, do Atlético é descarado. Mas Pô, depois de Fernandinho, eu brincava aqui. Por que não ficou Thiago, Heleno, Fernandinho e Pablo? Eu defendi os 3. O Fernandinho no tosse,
cara ia atirar e olhando assim pro Fernandinho. O cara adversário já estava olhando o Fernandinho. Pô, precisava É a atitude que o você União falou falando. certo. Mas o Caram, ele enfoca aqui um assunto que foi tema de debate nosso dias passados aqui, da falta de lideranças das equipes do futebol brasileiro. Não temos mais aquele jogador que eu sou o dono da equipe aqui em campo. A bola é minha. O técnico fala lá, mas aqui no campo sou eu. A bola é minha. Tem Não um exemplo existe agora, mais o o Ancelotti capitão, trouxe. o jogador que possa comandar O a Ancelotti equipe. trouxe o Casimiro. Pronto, Casemiro. acabou. É isso Tem aí. que ter uma liderança tá no correto. campo. E era contestado. Tem que ter uma liderança no campo, tá certo você, cara? Por isso que quando o União fala falta de atitude, é esse, Agora, esse por que líder. que não tá vendo. desfizeram do elenco? Só uma pergunta, pois capitão, não, quero pois fazer não. para o cara. O esquema do Moza mudou contra a Ferroviária? Não mudou. Não mudou. Fez o gol, voltou um pouco, trouxe a Ferroviária e daí explorou o quê, cara? Contra-gol. O contra-ataque. Com passe e Só que os atacantes se mexeram, procuraram espaços. Tomou atitude, você está Tomaram correto. atitude. Zé, mas daí a liderança está sendo só dos técnicos. É isso que eu estou questionando. Exato. O Hidalgo, digo ele porque foi um dos grandes jogadores nossos, ele tinha grandes técnicos, Enio Andrade e outros, né? Tim. Olha o Tim. E ele liderava Mas o em campo. capitão era o segundo Ele técnico em liderava campo. Exatamente. Então hoje nós temos os grandes capitães hoje, é o Moza, o Alex e o Atlético, o Odair Helman, que tem se mostrado. Exatamente. Aí nós não temos as lideranças. E aí falta atitude. E aí, por Aliás, isso que veio o para que Casimiro. você saiba, Claro. nós estamos defendendo o Odair há muito tempo. Sim, eu tenho acompanhado. Porque não tem momento, não tem mais. Aliás, né, Zé? O Henrique Gilho, não quando tem teve aqui, ele falou técnico. isso. Não tem mais técnico brasileiro, Zé. Virou paranoia. Tudo técnico é culpado. Tudo Aquele técnico é Paiva que culpado. foi para os Estados Unidos junto com o Botafogo, 4 jogos no Fortaleza já mandaram embora. É loucura isso. É uma loucura e cada vez os ex-jogadores que poderiam ser grandes treinadores ficam preocupados em assumir a condição. Muda toda hora. A condição de ser treinador, Sem dúvida. porque o risco de ficar desempregado de um momento para outro é muito grande. Agora há pouco nós falávamos aqui do Eduardo Batista, que fez um belo trabalho no Novo Horizontino. Filho do Nelson Quase, Batista. filho do Nelson Batista. Quase subiu com o Novo Horizontino. E porque não subiu a segunda vez, mandaram embora. Porque foi o Daqui a Novo pouco, Horizontino que mandou embora. simplesmente mandaram embora, não poderiam mantê-lo. E hoje, o Novo Horizontino, com o trabalho já plantado dele, estar ainda melhor no campeonato. Então, Loucura de dirigentes. não dão condições os treinadores. Há poucos dias, os alvoroçados torcedores do Curitiba pediam a cabeça do Mozart. Os atleticanos pediam já a saída do Odair Helman. O homem não chegou, começou a organizar. O Cuca, que o Caram citou aqui, o Cuca, quando técnico do Atlético, o que o Cuca fez? Pediu reforços. Chegou no presidente, com esse elenco aqui, Nós não cair. chegamos em lugar nenhum. Nós vamos brigar para não O time cair. acabou caindo, hein? Daí, o que aconteceu? O presidente não aceitou Trocaram a 5 solicitação. técnicos, né, Zé? Daí ele pegou, o Cuca saiu e o Atlético foi mudando treinadores e treinadores, ficou na baba que estava até agora há pouco, agora com o Helman é que começou a se recuperar, daí agora o presidente entendeu que deveria contratar reforços, e com os reforços o Atlético é outro time da competição e já está encostando nos primeiros colocados. Se vai classificar é um capítulo, E mas vamos ele lembrar- Ele vai elevar a pegar, campanha. ele vai subindo. Vai. Cara, capitão e Zé, como é que nós vamos criticar um técnico que de 25 rodadas deixou 20 o Curitiba no G4? Que é o caso do Moza. Não Moza. tem. Como é que se vai criticar um técnico assim? Que 25 rodadas, 20 dentro do G4. Com os recursos humanos que ele tinha. Exatamente, tendo a melhor defesa. Hoje está entre os 5 melhores ataques. Um time que tem como grande handicap jogar fora de casa.
O Curitiba, personalidade o ano pra jogar passado fora. o Curitiba não era time de pijama, ano retrasado, e hoje ele é o melhor visitante, quer dizer, visitante para ele, né? Porque para os adversários é terrível. Como é que se critica um treinador? Não, Depois, Zé, Esse é Zé um fala, desespero. você sabe, defende técnico. agora- Sabe o que é? O que eu não gosto, capitão, eu peguei ranço mesmo. Tudo é o técnico. Os jogadores são isentos de tudo, eles não têm concordo. responsabilidade. Então, Então, o professor que nós vamos agora troca trabalhar. o técnico é, na verdade, uma grande cortina de fumaça. O diretor quer se esconder porque não trouxe os reforços certos, os jogadores estão fraquejando, também acham bom, manda embora o técnico, a torcida fica iludida e acha que vai resolver. Outro detalhe, o Odair, vamos lembrar, o Odair tem 3 meses de trabalho, o Moza tem 7. E largou a Série A. Exatamente. O Odair está agora começando a E colher tá o que ele... vibrando, hein? Eu gosto de técnico que vibra. Ele vibrou nessa de sábado. Chora, se emociona. Tá Vibrou, arrumando a defesa. Tela, foi na tela, foi na imagem e vibrou, Se emociona. vibrou. Isso Falando é em bom. técnico, ontem eu assisti ao jogo do Avaí com o Goiás. Pô, me conta, eu não vi. Sabe quem ganhou o jogo para o Avaí? Sabe quem? Jair Ventura, o treinador. Esse Ele, tá na ele estrada. projetou Ele o tá na time de uma estrada. forma tal, Muito ele bem. encurralou o Goiás, ele foi para cima do Goiás. Não deixou sair. Não deixou o Goiás Mata sair. qualquer time. E o tempo inteiro isto. O tempo inteiro o Avaí apertando o Goiás ficou tonto, o Mancini não sabia o que fazer para sair da situação que ele E foi olha, o Mancini armada é preparado, pelo hein? Jair Ventura. E daí os comentários positivos para o treinador. E eu concordo plenamente, então, dizer que o treinador só é culpado, treinador também tem seus méritos e nós temos Claro. que reconhecê-los. Por isso estou aqui aplaudindo o Jair Ventura, como sempre defendi o Mozart, e os números mostrados pelo Mion agora, nós sempre evidenciamos isto. Os números são incontestáveis. Se há alguma coisa que nós não podemos discordar, é de números. Os números mostram Não, uma realidade. A pontuação. Quer Mostra ver a uma realidade. coisa, A capitão? pontuação do Curitiba é Excelente. sensacional. O Curitiba Excelente. empatou 2 jogos em casa, começaram a alvoroçar. Daí perdeu pro Operário e tal. Só que tem um detalhe: no primeiro turno, o Curitiba em 6 jogos ganhou 10 pontos. Agora em 6 jogos ganhou 11. Não, A campanha está melhor que no primeiro turno. E nós temos assim, o Operário agora, se deixar o Alex trabalhar, e pelo que o presidente falou, vai. ninguém vai ele foi mexer firme. nele. Ele foi firme, ele O falou que Operário vai... começa um crescimento na fase final, que era mais importante. O Mozart era a mesma Alex coisa. perdeu alguma? Acho que nem perdeu. Perdeu um jogo. Um jogo Perdeu só. Perdeu um jogo só. O Mozart era a mesma coisa. O Curitiba está numa crescente na melhor fase, na fase mais importante, que é a fase Na fase final. mais A fase importante. decisiva. O né? Odair Hellmann, se deixar ele trabalhar, porque o Atlético ele entra numa outra situação que você falou, do Fernandinho, o Thiago Heleno. O problema do Atlético é que Nós duro queríamos falar assim, um dia aqui, Sim. quem acompanha sabe, quem é o diretor, seu José Domingos, quem é, falando assim, ó, quem é o diretor do Atlético que contrata? Responda você. No organograma ou na prática? Na prática. Na prática, prática é o só o organograma tem, não Claro. funciona. Então veja, o Odair Hellmann, ele está batendo de frente. Ele tem uma multa pesada, inclusive, segundo a gente sabe. Por isso ele não foi demitido, porque ele esteve a ponto de ser demitido. Porque hoje o Atlético, é duro falar assim, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Evangelino, há um esgotamento. Claro. O Evangelino não entendeu isso, e a forma como saiu E deixa a gente terminou triste, mal. muito triste. Nós Não aqui mere- continuamos É. construindo, né, não Zé? merecia isso. O caso do próprio Mário, já que nós estamos é a falando mesma dele. coisa. É onde o Caranca quer chegar. Ele fez o. Ele fez o que fez, ou em grupo, porque é evidente, ele não fala do grupo, essa é uma A gente parte lembra errada de dele. todos eles lá atrás. Exatamente. Ou sozinho, mas a liderança dele, ele usou todos os conhecimentos que ele tinha de grande empresário no mundo, principalmente na Itália, ele trouxe várias ideias. Merece respeito, seja por ter liderado um Certo. grupo, seja por ter feito algumas coisas sozinho. Existe essa. Cara, Isso é é uma indiscutível. coerência É, que você coloca é. a público. O grande Acho problema importante. é que ele chegou num ritmo em que ele acha que só ele resolve. Numa das entrevistas, no final do ano
retrasado, antes das eleições, ele disse uma palavra e o pessoal deu risada. E ele falou sério. Ele disse que procurou no mundo um CEO e não achou. Ele não estava brincando. Ficou ele. É isso que ele pensa. É só ele. E essa é a grande falha. Então, há um desgaste que ele não precisava estar passando. É claro que eu também sou contrário ao que ele está fazendo, mas é triste você ver um estádio inteiro xingando ele. É triste você ver que ele não sai na rua, ele não pode sair. Ele não merecia isso. Para você. Concordo, coerência. Então, veja, esse esgotamento faz o que nós temos, um organograma de teoria. Então, você tem um diretor, faz tudo, que ora é financeiro, ora é futebol, ora é administrativo, chama-se Márcio Lara. E é um lugar-tenente muito fiel ao Mário. Tá correto ele? Ele cumpre o que lhe é mandado. Mas tudo passa, desde uma vassoura até o técnico, o jogador ou o diretor, tem que passar pelo Mário. Era assim e continua sendo assim. Quando ele esteve na fase mais terrível, doente, felizmente está ultrapassando, já ultrapassou, ele resolvia por WhatsApp. E aí foi o que aconteceu. Vocês falaram do Cuca, já te passo. O Cuca, ao invés de comemorar o campeonato estadual que ele tinha acabado de ganhar, ele disse, olha, só que com esse time eu não vou mais adiante, eu preciso de mais gente. Ele não aliás, começou a perder um outro jogo. Exatamente. Foi isso também, né? Ele teve 3 empates, que não é dele, é dos jogadores. Mas, pô, são 3 empates de super times. E daí foi... Ele mesmo se desgastou. Mas por que o desgaste dele? Ele já estava horas avisando, eu estou precisando de jogador, estou precisando de jogador, estou precisando de jogador, e nada. E foi prometido a ele. Então esse desgaste é que o Mário não precisava estar passando. Aí você me pergunta, diretor de futebol, diretor administrativo, diretor financeiro, é um nome só, Márcio Lara. A última eleição... pergunta que é importante, capitão, por favor. Como profundo conhecedor do Atlético, não tem ninguém que seja próximo, que tenha uma voz ativa como o Petralha, e mostrar que ele está maculando tudo aquilo que ele... Você sabe, cara, que a memória do povo é curta. Ele transformou o Atlético num clube de bairro, num grande clube brasileiro. Essa é a verdade. Essas vozes que você diz... Brasileiro e mundial. Né? Essas vozes que ele está maculando isso. Essas vozes que você diz, e me desculpe, falta de modéstia, eu fui um deles, todos saíram. Ah, bom. Então... Todos saíram. E por que saíram? Porque você tenta, não chega uma hora que você... Que é uma pena. É uma pena. Daí saíram todos os dirigentes de padrão similar ao dele em termos de empresário, alguns bem mais modestos, como é o meu caso, mas chega uma hora que você se esgota. Você fala, a pessoa não te ouve e você alerta dos erros. E não é por ser profético ou algo assim. Você está acompanhando. Você vai saber, vai dar errado. Mas aí o entorno dele hoje, como era antigamente... Eu costumo dizer, e quem conversa comigo sobre isso sabe que eu falo isso já há muito tempo. O entorno dele é o pior que tem, porque eles dizem, você está certo, Mário. Amém. Você não errou, Mário. Essa última não sei pergunta, o quê. Esse é o problema. Cabe essa pergunta. Por favor. Essa última eleição, não houve um acordo? Houve. Não houve um acordo de permanência deles? Por algum motivo, você pode até dizer para nós? E eu fui um dos que participei disso. Eu não tenho problema nenhum em falar disso, já fui criticado. Eu fiz um Facebook, comecei a regimentar, falei com o Ademir, com o Renato Adur, com o Gaed, a turma do Gaed, e fiz de modo bem consciente. Havia uma expectativa de finalmente uma transição. Com o Gaed. Com o Gaed e outros, certo. Com os dirigentes do mesmo padrão dele em termos empresarial, para ajudarem a fazer uma transição para pessoas mais jovens de idade ou de clube, não só de idade, né? O Gaed é uma potência. E isso foi passando e daí infelizmente a coisa foi mudando, o que foi prometido não foi cumprido. Quer dizer, o pessoal que seria a oposição aceitou ditames dessa sequência de trabalho desde que... haveria essa transição. Não era para eles ficarem no lugar do Mário, era para fazer uma transição consciente, bem elaborada. Já com pessoas de fora... Trazendo as pessoas mais jovens, dentro, né? As pessoas mais jovens de clube ou de idade, junto com os mais velhos de clube ou de idade. E isso, infelizmente, foi prometido no final do ano, lá pelo dia 15 de dezembro, aguardar até o início de janeiro fazer a reunião. Essa reunião não ocorreu, que seria o ano passado. Quer dizer, agora aí então, o pessoal foi saindo. Agora fica o seguinte, né?
não aceitaram o momento, que eles poderiam, nesse momento, não aceitar. Por que deram sequência? Para estabilizar a tranquilidade dentro do clube, acreditar nessa hipótese ou ficar vagando como estão agora os conselheiros? E alguns saíram, eu tive a oportunidade de conversar com eles, porque quando você está lá dentro, você tem até receio de conversar com terceiros, o que eu acho um absurdo. E depois saíram, alguns voltaram a conversar comigo. Um deles, não vou citar o nome por respeito, ele disse: caramba, eu estava lá dentro, eu era diretor e não fazia nada, e eu era cobrado na imprensa, pelos torcedores, pela minha família, porque eu estava sendo criticado, sendo que eu não tinha acesso a nada, absolutamente nada. Então, ficou uma coisa assim, um desgaste que não precisava. Agora, o pior, o desgaste, onde é que está sendo? O clube. Hoje o clube ele não é atendido em São Paulo e Rio, não é atendido na própria CBF, jogadores não querem vir para cá. Veja que absurdo. Antigamente falava-se de Atlético. Eu mesmo tive alguns contatos a pedido dos dirigentes, eu ligava: não, Atlético, marca aí a conversa que eu vou aí. O pior de hoje tudo... E não querem vir. Não é por ser Série B, por ser o atual Atlético. Pior de tudo, cara, é o isolamento da torcida. Total. Ela vai, Essa mas é um isolamento. Nos últimos momentos de agonia, no ano passado, para não cair, 42 mil pessoas lá, Zé. 42, foi, não. Foi. E agora, no jogo contra o Corinthians, 40 mil pessoas. Essa torcida é fantástica. Ela é tratada como consumidora apenas. Só. Mas não pode ser só tratada. Claro só que desses não. resultados O futebol, positivos se não agora, tiver a recentes, paixão do torcedor, na volta não à tem razão de baixada, existir. novamente vai explodir a torcida lá. Sem dúvida. Uma outra coisa que magoou muita gente foi a questão da mudança do nome do estádio. O nome do estádio, as cores, a Entendeu? logomarca. Além do O nome do time mudou, puseram um H. Não, e daí ficou uma polêmica desnecessária, não precisava nada disso, absolutamente nada disso. Eu seria o primeiro, e falei isso lá dentro, que teria que ter uma estátua assim dele. Para mim, a primeira estátua do Clube Atlético Paranaense deveria ser dele. E depois, em conjunto, os grandes jogadores, como o Sicupira. Hoje eu tenho uma estátua do vem Sicupira. lá desde o Caju, né? Caju. Imagina o Jackson. Hoje nós temos uma estátua do Sicupira de costas para a arena, frente para a praça, feito por torcedores. Pergunta, cadê o Museu do Atlético? Bom, vamos Essa falar é a sobre... briga. Veja, nós... Essa é polêmica. Não, Muito bom, muito bom. Aí O que nós fizemos, meu? Chega uma hora que você tem que tomar atitudes. Claro. Então eu sempre reuni Quem amigos. ama o clube faz sem dúvida, isso. sempre reuni amigos, seja do Atlético ou de outros times, mas é evidente, preponderantemente do Atlético. Aí um dia o pessoal disse: caramba, vamos montar um movimento e vamos levar para a diretoria. Você conversa com ele sempre que precisou e tal, e realmente eu conversava. Vamos tentar. Não fomos recebidos. Aí sugeriram: vamos fazer uma manifestação escrita e pedir algumas coisas. Mandamos, foi totalmente ignorado, sem resposta. Tá bom. Aí sopraram lá: faça só de associados e adimplentes. Então tá bom, fizemos, mandamos. A resposta que recebemos é para inglês não ver. Você podia ver tudo, mas não veria nada e não podia comentar nada, senão você teria uma multa de R$100 mil num contrato. Agora, Você teria que assinar um contrato para assinar, para ver aquilo, com uma multa de R$100 mil se vazasse algo. Cara, quem está ouvindo isso pergunta até, para quem estabelece nesse momento a presença, no caso do presidente do Atlético, é como se ele já tivesse adquirido a SAF. Esse deve ser um caminho, Zé. Esse é o ambiente Será que eu estou falando bobagem? A gente nota. O Curitiba, nós falamos um dia aqui, Curitiba foi vendido, negociado, tudo. Claro, para tristeza de todos, mas não tinha outra solução. Sim. Ali a ideia era diferente, salvar tal. Tudo bem, 90 com 10. E a desses, Zé, tem um grupo de 100 conselheiros, 10%, eles não conseguem entrar em nada, conseguir nada. Quer dizer,
é um caminho para a SAF. O que lhe parece? Vocês que estão acompanhando o Atlético, nós da imprensa estamos ouvindo. Não seria uma força, desculpe, eu não quero ser liviano, tá? Mas não seria uma forçação de barra do próprio Petralha para ele sair de presidente e se tornar um CEO? E aí ele será dono do clube? Tudo leva a crer que seria isso, a exemplo do CEO do Fluminense, que é o próprio presidente. Exato, o Bittencourt. Veja, daí só completando, do movimento, como não fomos recebidos, nós temos um grupo bem legal, os advogados disseram, vamos montar uma associação. Montamos uma associação. Aí começamos a questionar juridicamente o clube. E aí surgiu a ideia do museu. Por que do museu? O professor Heriberto, que é um estudioso do futebol paranaense, da cidade de Curitiba personagem. e do Atlético, ele pesquisa há mais de 50 anos. Daí uma ideia do Dr. Murilo, um atleticano de primeira, da equipe na época do Chile e outros, ele disse assim, vamos montar um museu virtual então. Já que não podemos montar um museu físico, vamos fazer um virtual, a exemplo dos grandes museus, dos museus de grandes equipes da Europa. Vamos iniciar. E iniciamos. Imediatamente recebemos uma notificação mandando suspender. Meu Deus. Tudo bem. Que coisa, hein? Só que dessa vez, aliás, tudo desde o início a gente vem seguindo caminhos corretos. Nós não queremos brigar, nós queremos ser respeitados. Aí fizemos uma contra-notificação informando, por juristas inclusive, que a notificação que nós recebemos era indevida. Porque você não é dono da história, seja quem for. O Hidalgo pode me proibir de eu divulgar uma foto dele. Eu vou divulgar, ele pode me questionar. Mas eu posso contar a história dele, a história não pertence a ele. Claro. É porque um a bem história público. É um bem público. Então nós fizemos esse museu virtual. E estamos levando adiante. Fizemos já a contra-notificação, já tive notícias que virá uma ação judicial, mas nós estamos nos preparando. Agora, a pergunta é, qual é o mal que nós estamos fazendo? Nenhum. Eu vou te dar um exemplo, Mion, que eu tive orgulho de levar adiante, e tivemos a participação do professor Antônio Lopes. Pelo contrário, deveriam ser gratos. O título de 70 completou 35 anos. Foi um título batalhado. Foi um título batalhado, porque ganhar do Super Curitiba não era fácil. Ganhamos. E daí eu levei adiante uma ideia entre torcedores e comuniquei ao clube que iria fazer uma comemoração. Fizemos um almoço, à noite foi o evento, do qual o Hidalgo esteve lá, e trouxemos jogadores da época, inclusive o goleiro Vanderlei, que estava em Santa Catarina. Aliás, muito bonita aquela festa lá no Caju. Isso, exato. Trouxemos o Zequinha e o companheiro de zaga dele do Grêmio Oeste. Era o Álvaro. O Álvaro. Trouxemos. Batia pra caramba. Batia. E nós reclamamos pra ele. E fizemos aí com Cicopira, tal. Fizemos um almoço para bater um papo, porque a noite é a diretoria também do Curitiba esteve lá, isso, né? Exatamente. Aí o Hidalgo foi lá e tal. Modéstia à parte, daí o Hidalgo me cumprimentou, disse, não, isso é nosso, não é meu. Isso é nosso. À noite, uma festa que chegou no pico a 700 pessoas. Foram proibidos de participar quem era do Atlético. Aí eu recebi a ligação que estava vindo o oficial de justiça bloquear a festa. Imediatamente nós nos articulamos, ficamos aguardando se vinha oficial. Aí aparentemente não veio, ou se veio foi bloqueado. E aí algumas pessoas, que eu também não vou citar o nome porque estão lá hoje, disseram, cara, nós fomos proibidos de participar. Isso eu já sabia. Aí o Antônio Lopes apareceu com a esposa e disse, cara, eu não vou deixar de participar. Trouxemos o Djalma Santos. Participou do almoço o Djalma Santos conosco, né? Aí o Antônio Lopes participou com a esposa e o Djalma Santos, e foi uma festa bonita. Tudo aquilo que nós reunimos, que ganhamos naquilo lá, eu mandei para o clube. Aliás, a avaliação de um título, né? E não ganhava há 18 anos. Não tinha troféu. Aliás, 12 anos não ganhava. Nós né? não tínhamos o troféu. Era 58 a 70. Eu vou contar hoje uma coisa aqui, que hoje eu posso contar. Nós não tínhamos troféu de 70. Como o troféu na época do campeão era o mesmo, nós emprestamos do Curitiba para fazer o molde que foi feito lá em Morretes. Olha aí, olha que foi coisa feito boa. lá em Morretes com o escultor Elvo Damo. Ele disse, cara, deixa comigo.
me arruma o troféu. Aí fizemos os contatos, foi lá, emprestou por um dia, fizemos o molde e fizemos o troféu. Não tinha o troféu. E aí doamos tudo que recebemos para o clube, porque havia uma ideia que, inclusive, na suposta notificação, que nós íamos ganhar dinheiro com a festa. Cada um entrou na época com R$1.000, eram 20 cotas de R$1.000. Inclusive eu tive que entrar com mais 2 cotas, porque faltou. E fizeram uma festa. O que teve de errado, capitão? Então esse é o Atlético, é a mesma coisa. Daí querem proibir o museu. Qual é o mal? Eu vejo como o pecado capital do presidente Petralha, capitão. Para mim é muito claro, aqui de fora, que ele não entendeu que o Atlético é uma instituição centenária. Parece que ele quer apagar e de 95 para cá é que existe. Não existe o passado. Não parece. O tratamento que Sicupira teve, Nilson Borges, vários ex-jogadores e também a torcida, como ela é tratada. Ela não é tratada como um bem nesse do evento, clube. O Hidalgo lançou. É lamentável isso, é um pecado no, capital, inclusive. O Hidalgo comentou no programa dele da tarde, ele disse, eu vou encerrar hoje mais cedo que eu tenho uma festa lá do Tia de 70. Ele me chamou no canto e disse assim, cara, no nosso almoço, o Nilson, Djalma Santos e Sicupira e o Júlio, grande Júlio, estavam emocionados, cara, eles estavam chorando. Rei da raça. Porque eles disseram que nunca tinham tido uma festa daquele tipo. Exato. E ele citou isso no programa. Dr. Lauro Rego Baus não pôde comparecer, o Coronel Rubens Passerino Moura falecido, a esposa foi. E a esposa entregou o troféu para o Lopes, que entregou para o Sicupira. Foi um momento delirante aquele, porque o Atlético para ganhar aquele título, que o Curitiba tinha melhores jogadores, a verdade é essa, e tudo, ganharam. Tinha estádio, dinheiro, tinha tudo. Ganharam e nós respeitamos, até depois teve aquela seleção que eles montavam, eu fui com eles, era um ambiente espetacular. Hidalgo e Hermes jogaram não? Sério, então, jogaram no era um ambiente legal. A gente não está aqui ser contundente com as coisas. Não. Mas o que a realidade, o que prevalece, né, o que prevalece é isso. Eu acho que cada um passa. Já passou, o diretor fez grande trabalho. Eu passei no Curitiba, quantos anos fiquei lá dentro, né? Passamos e cada um vai seguindo. Tudo passa, mas deixa o recado. É isso que você está falando, eu quero te parabenizar. Aqui não está destronando nada. O Petralha, absolutamente. Todos nós temos essa consideração. Eu posso falar isso, eu tive uma certa conversa, porque ele foi, na verdade, um macro. Num momento difícil, ele criou toda a estrutura. Pô, agora fica alguns ciúmes disso aqui, entrega, anda na 15. Sai por cima. Eu brincava com o Evangelino. Depois de tudo que você ganhou, você anda na 15 com os troféus, vai que eles vão pagar cafezinho para você. E o Evangelino é diferente, ele tinha mais amigos do Atlético do que... Mas é isso. Mas o temperamento é completamente diferente do Dever com o Valmor Zimmermann. O que o Valmor fez? A gente sabe, ele pagou os impostos daquele Pavoc. Eu era chamado para ir lá, eu não tinha nada que ver. O Valmor fez muito pelo Atlético, muitos fizeram pelo Atlético e hoje estão aliados, né? Juntos, mas fora do Atlético. A verdade é essa. O que é lamentável. A gente quer ver a coisa andando bem, né? Andando bem. Falta de respeito. Só quero inclusive. completar o da associação, porque alguns disseram, não, vocês querem derrubar o Petralha. Não é essa a conversa. Eu vi até um termo bem legal. Vocês são golpistas. Isso está na moda, esse golpista. Agora é moda. Que golpista? Nós entramos com base nas nossas notificações, com base no estatuto. Não tem nada de golpe. Quando ele estava doente, nós sugerimos, via notificação extrajudicial, que ele se afastasse por licença e assumisse os demais diretores. E o conselho que está lá, que é um dos que dizem amém, falou, não, vocês estão dando um golpe. Mas que golpe? Nós estamos pedindo que assuma os demais diretores. É difícil. Aí perguntaram, onde é que vocês vão chegar? Bom, a ideia é realmente engordar a associação, melhorar ela em todo sentido, para não ser algo contra o clube, mas sim um apoio ao clube, como era a retaguarda que vocês conheceram, principalmente o Zé e o Hidalgo conheceram a retaguarda. Que é isso? A retaguarda tem ajudou o ETA muito. Lá que lutava. Então, torcida do ETA. No que depender da gente, eu gostaria particularmente
e se um dia eu tiver um momento específico, eu vou convocar os grandes atleticanos de antes, os mais jovens, e propor uma mudança lá. Via eleição ou via acordo, porque as coisas mudaram e o Mário não está entendendo que mudaram. Porque veja bem, não Zé, funciona mais como era ele. Olha só, eu lembro que eu estive lá em 2019, lá no Gigante da Beira-Rio, aquela grande vitória. Nossa, espetáculo. O Atlético foi campeão do Brasil e sul-americano. E se continuasse com o Bruno Henrique e com o Lodi, poderia chegar ao título máximo do mundo. Poderia, mas entendeu-se que naquele momento tinha que arrecadar dinheiro para brigar contra a força que é o Corinthians e Flamengo, questão financeira. Até se entendeu. Mas agora, dentro desse projeto, Zé, falamos como desportista aqui, hein? Pelo respeito que a gente tem, desportista. O Atlético foi campeão em tudo isso esses anos. Não pode estar hoje na Série B. Claro que não. Alguma coisa aconteceu, Zé. É como o Curitiba não pode ser anos Série B. Também. Não pode. Por O que estado do Paraná não pode ficar sem um time na primeira divisão. Zé, é um dos mais pujantes do país. E por que nós Nós aceitamos? tivemos 3, por que não? Os Por três, que não temos pelo menos 2? E por que nós Se o aceitamos? Ceará tem 2, por que nós não vamos ter 2? Por que nós aceitamos vir para cá, nesse programa maravilhoso, a casa é nossa, dizer que nós viemos com interesse e intenção de fazer o que nós fizemos em 75, a equipe positiva, que vocês lembram bem? Espetáculo. Está ruim lá, vamos falar bem aqui. E agora nós estamos aqui, ninguém fala de Flamengo, Corinthians aqui. Chega, Corinthians, eles falam lá. Nós temos que falar do nosso. Eu queria uma melhor prestação de trabalho e de apresentação da Federação Paranaense. Tem hora que você tem que ir, por que não? Questão de arbitragem, tá aí, vocês estão comentando que é ruim. Bom, não custa, ninguém quer vir aqui e apitar a favor, né? Então, essa situação machuca todos. Sem dúvida. Claro, eu estou falando em termos... 3 times nós tínhamos... Pô, 3 times nós tínhamos na Série A. Eu estava vindo com o Zé. Era um resto, o Zé... Eu estava vindo com o Zé e nós estávamos comentando. Meu Deus do céu, vocês, torcedores, ter o Atletiba na Série A. 2 Atletiba. Imagine, capitão, nacionalmente vai ser assunto. Um Atletiba vai movimentar a cidade. Teve uma vez, nós estávamos na Globo. Hoje vivemos um marasmo. Nós estávamos na Rádio Globo e eu participava de um programa Meio-Dia do Brasil deles. Né? E sobre o Atlético, naquele jogo que tiraram o Atlético daqui, porque não aceitava 20 mil pessoas do estádio, teve que fazer aquele Playmobil lá para todo mundo sentar lá. E eu estava o Gerson, estava o pessoal todo forte, amigos nossos do Rio de Janeiro. Eu falei, mas espera um pouquinho, querem tirar o Atlético daqui? Porque São Paulo era freguês de caderno do Atlético. Total. Sempre foi. Total. Né? Mas tiraram aqui, aí os caras, pô, Ridalgo, sabe o que é? Não sei, tem que jogar aqui, né? Ah, não dá para 20 mil. Zé, você foi com o Paraná, Libertadores, com eliminatórios, você pegou algum campo de 40 mil? Era tudo de 20 mil. Jogar aqui na América do Sul, eu fui em todos, campinhos pequenos e não só o Atlético perdeu de ganhar um título porque faltou o quê? Faltou apoio e personalidade da nossa imprensa, não pessoa da imprensa, dos dirigentes e da federação. Brigar por isso e nós perdemos. E aí estava o diretor do São Paulo, que eu não sabia, não lembro o nome dele, estava no estúdio sendo entrevistado pela Globo. Aí eu falei que faltava desportividade. Olha, eu falei, gente, está faltando desportividade. Que é isso? Por que não joga aqui? Tem campos aí que eu conheço que não tem 20 mil, está disputando o Libertadores. Vocês querem tirar o título de São Paulo? Aí no domingo seguinte um cara me ligou do Rio e falei, Dalgo, vamos por você, mas vai devagar. Não, mas espera um pouquinho. Se a gente não defende, eu estou com o microfone no Brasil. Hein, Zé? Eu fiz a defesa, vai o Atlético lá em Porto Alegre, o frio danado e... Cara, para nós, Morumbi estava tudo montado, o esquema para perder. Ou não, estou falando bobagem aqui. Mas aí falta representatividade do futebol paranaense. Mas é isso aí. Começa da federação, dos clubes, Total. sabe? Faça isso lá com os gaúchos, vê o que acontece.
Não, e hoje nós Eles estamos mais viram- isolados ainda. Hoje totalmente isolados, totalmente. Agora- A última vez que eu fui na CBF, eu fui com o presidente, o Enio Ribeiro de Almeida. Nós fomos No lá, Paraná Clube. No Paraná Clube. Fomos lá e fomos, porque teve um período que pediram uma ajuda na federação e eu tinha alguns contatos e fui. Aí fui, entre aspas, representando a federação e com o Enio. E daí você já sentia que o ambiente era totalmente desfavorável. Nunca era um negócio assim. Nunca tivemos trânsito lá, a verdade não, é essa. Não. E agora então é zero esquerda. Ah, né? o Zé saiu Total. daqui com o Miranda, foi falar com o Toff lá. O como que é? Koff, o Foi presidente, lá porque que era o faltava presidente do Clube dos dinheiro, 13. E o cara deu do Clube dos 13, que também foi era uma coisa para cá e um pouco para lá. Eu não entendia aquele Era uma Clube dos divisão 13. que ninguém entendia. Nós estamos né? falando isso para o torcedor, para ele Você entender. veja aqui Ele o fala, caso, então, você está citando, o Paraná tinha naquela época 3 milhões. O Coritiba e o Atlético Paranaense, da mesma cidade, 13 milhões. Eu lembro. Daí nós fomos lá conversar com o presidente Fábio Koff. E ele imediatamente disse, realmente vocês estão prejudicados, eu vou arrumar alguma coisa para vocês. E nos ajudou. Conseguiu mais alguma coisa, nos ajudou o presidente Koff. Agora, realmente nós, paranaenses, precisamos ter representatividade. Claro, E claro. a nossa representatividade não é só esportiva. Se unir. Lamentavelmente é política também. Como a gente Também. fala de É esporte, política fica- também. Eu tenho escrito isso ao longo dos anos. Qual o último senador paranaense com destaque nacional, com presença? Você pensa Bom, agora e não tem tem, que ir né? lá, há 200 anos atrás. Talvez o último senador de nome de projeção nosso, ainda Ney Braga. É. Ney Braga. Procure outros senadores que se projetaram, Bem, nós se temos- destacaram. esse é o Não, pre- nós tivemos uma ocasião, nós paranaenses, tivemos que pedir para o senador Antônio Carlos Magalhães, baiano, Para salvar o ajuda o para Atlético. salvar uma verba para o estado do Paraná. Não, e não é só isso. Então a nossa representatividade política também é fraca e, em consequência, os reflexos vêm para o futebol. Você né? falou lá do Bahia, lá? O senador lá da Bahia? Sim. Lembra ACM. dele? Antônio ACM. Carlos Magalhães. Pô, o que, ACM. que ele fez pro Atlético? Ele reuniu tudo pro Todo Atlético mundo. não cair. Quando Sim. ia cair, e que eu sabia disso lá, quando nós estávamos em Paris, na França, lá, fazendo o torneio de Lyon, que fizemos Lyon, e que tá aí, o meu filho, todo mundo comenta, o pessoal que estava comigo, ele passou aqui, o presidente Ricardo Teixeira me pegou, porque eu tinha muita ligação com ele, me levou num canto até, a imprensa queria saber o que o capitão está falando com... Não era o problema que o Fluminense queria tomar o lugar do Atlético. Olha, gente, nós estamos comentando alguma coisa aqui, se a gente abrir o livro, vocês vão saber mais coisas que nós convivemos. E é por verdade. isso que nós estamos cobrando. Viu, Hidalgo, você abordou há pouco o assunto de estádios na Libertadores da América. Imagina Eu o que não que você esqueço nunca, nós fomos jogar numa cidade do interior do Chile. Não me foge o nome neste momento. Fomos jogar lá. O estádio, confesso para você. Tinha nem para 20 O mil. estádio, confesso para você, nós temos estádio na suburbana, aqui em Curitiba, É isso. hoje, melhores do que aquele estádio. Arquibancada de madeira, uns puxadinhos daqui, puxadinhos dali. Daí ficamos olhando, não queriam deixar o Paraná jogar no Dorival Brito. Nós não podemos jogar no Dorival Brito, agora eles podem jogar aqui. Tiveram que fazer uma Daí, medição. na época, Tinha que- fotografias, aquilo tudo. Aí a medição é que daqui a ajudou pouco, tudo. aí Mas aí entra concordaram. a falta É de- medição, a medição, o Mas aí Corpo de falta- Bombeiros foi lá colaborar Gente, para o Paraná jogar no Entra a Dorival falta de Brito. apoio político que você está O falando. aviso Não está adianta. chegando, mas hoje é um feriado para nós aqui da capital, né, Zé? Hoje é o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Luz, né? Estamos 8 aqui, de feriadão, setembro. mas estamos nessa Nossa conversa. Senhora da Luz dos E Pinhais. nunca Isso. esquecido esse dia 8 de setembro. É um feriado no Brasil, é aqui, local, né? É local.
Caramba, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Estou sempre à papo bom. disposição. Sempre à disposição. Saíram obrigado. aqui do campo, vieram para o escritório. Pode ter Obrigado, certeza Caramba. de uma coisa, Hidalgo. Um abraço. O papo do Caramba aqui vai dar polêmica. Vai. Com mas toda a eu certeza. sei Não, disso. isso que Nós queremos ele mais tem polêmica. mais Agora, ainda, hein? agora eu Tem mais pergunto, coisa ainda. ele não está falando nada errado? Não. Não está chincalhando A- ninguém? Não Como tá diz o gaúcho, acusando a ninguém. porteira está aberta. Claro. Se tiver alguém contrário ao que o Caramba falou aqui, a porteira está aberta. Sim, O tá papo sempre. tem que ser reto, sem curva, Sem né? dúvida, É a isso aí. verdade, é a realidade, tem que ser dita. Antes, capitão, você em casa, inscreva-se no Metapar, canal Metapar, e mete o dedão aí, dá um positivo para nós. Ainda mais com a presença, Oh, seu querido Caramba. mas um grande hoje, positivo Hoje mesmo. faz 2 vezes aí. Esse tape você vai pegar amanhã. Pego. Eu sei que você vai mostrar para a Divulgo, galera sem dúvida. Sem que dúvida. esse é o nosso programa. Aumenta mais ainda a nossa Sem dúvida. audiência e a prestação de serviço que a gente está dando aí com esse inconformismo que está acontecendo. Sem Um dúvida. grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Tchau. É Uma boa outra. semana a Tchau, todos. tchau. Mestre Esporte Clube chegou a vez.